Saudações, sou o professor Ted Anderson e sejam todos bem-vindos ao nosso programa. Iremos lhe proporcionar conhecimento para que você saiba seus direitos e entenda seus deveres enquanto cidadão. Aqui você encontrará informações pertinentes sobre as demandas da comunidade e as suas demandas. A cada semana discutiremos um novo tema de interesse municipal, estadual, nacional e internacional. Venha comigo, mantenha-se bem informado. Mande suas dúvidas e perguntas pelo WhatsApp 989-8557-0088 e nos acompanhe pelo Instagram, Programa Saudações. No YouTube, Programa Saudações com Ted Anderson. O tema de hoje será combate ao coronavírus e o meu entrevistado, Tiago Alisson. Venha comigo. Saudações. O meu convidado de hoje é professor, advogado, doutor em políticas públicas, Tiago Alisson. Seja bem-vindo, Tiago. Primeiramente, eu gostaria de lhe fazer a seguinte pergunta, Tiago. Estamos ultrapassando um ano de pandemia. As políticas públicas no Brasil, implementadas até agora, estão condizentes com a realidade e as diretrizes do enfrentamento do Covid mundial? Ted, primeiramente, obrigado pelo convite. Eu quero parabenizar a TV Band por esse espaço qualificado de democratização do conhecimento. Quero cumprimentar a todos e todas que estão em casa nos acompanhando e dizer que nós estamos nesse contexto de pandemia há mais de um ano e pelo mundo diversas estratégias foram tomadas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, precisamente aí no contexto do isolamento social, no contexto também do uso de novas medidas de higienização, também no que toca recentemente à vacinação. Sabes que no Brasil, como bom professor de direito constitucional que somos e queremos sempre ser, há um desenho de um grande condomínio, no qual nós conseguimos depreender que cabe à União, que cabe aos estados, que cabe aos municípios e também ao DF cuidar e zelar da saúde, tanto no contexto da promoção quanto também da própria ideia da recuperação da saúde, por meio de políticas públicas. Então, como o Brasil também tem uma dimensão continental, cada ente federado acaba, pois, desenrolando e implementando políticas públicas à luz dos seus regionalismos, das suas próprias realidades. Por vezes, segue-se uma tendência mundial e, por tantas outras, por razões que nós também já conhecemos, tendemos a perceber um certo distanciamento. Eu não tenho dúvida que, de fato, se trata de um dos maiores desafios, não só no âmbito sanitário, mas também humanitário, e que agora é a hora também de se perceber que essa articulação entre os diversos entes pode ser também aí primordial e salutar para o enfrentamento dessa situação que nos acometeu há mais de um ano. Então, pelo que a gente percebeu, o Brasil está tentando se adaptar a essa discussão do coronavírus no âmbito mundial, mas mais de forma regionalizada. Eu acho que foi mais ou menos essa pegada que o nosso amigo nos trouxe. Mas eu lhe convido a acompanhar o nosso programa. Rapidamente faremos um intervalo, tome uma água e não esqueça, você tiver dúvidas, perguntas, mande um WhatsApp para nós, 989-8557-0088. Nos acompanhe também pelo Instagram, Programa Saudações. E no YouTube, Programa Saudações com Ted Anderson. Já já retornaremos, ainda falando de coronavírus, com ele, Tiago Alisson. Saudações. Continuamos aqui a falar de coronavírus. Com ele, doutor Tiago Alisson.
Tiago, eu ainda gostaria de lhe fazer algumas outras perguntas. Vamos lá. Todos os setores da sociedade, de fato, foram afetados pela pandemia. Quer dizer, generalizadamente. A exemplo da diminuição e da redução do trabalho, por conta de lockdowns e medidas restritivas. Como resolver, na prática, esses interesses difusos? No campo das políticas públicas, é interessante que a gente perceba a necessidade da compatibilização desses interesses. Com efeito, essa legislação, oriunda inclusive do ano passado, fevereiro de 2020, fala no resguardo ao interesse público. Mas eu não tenho dúvida que diversos interesses individuais são também afetados, né? A exemplo de toda a repercussão no gozo da livre iniciativa, né? Da atividade empresarial, econômica, financeira e todos os impactos, inclusive nas questões laborais, na própria geração de renda, na perda de postos de trabalho. Com efeito, Ted, nós estamos diante de algo nunca experimentado e esta compatibilização de interesses passa também por diversas agendas, né? Com efeito, uma correlação de forças. Penso eu que trazer isso à pauta é também trazer uma ideia de corresponsabilidade, né? Com efeito, também é uma questão estrutural. Isso implica dizer que, ao mesmo tempo que se apregou isolamento social, que se apregou a medidas restritivas sanitárias, controle de fronteiras, é interessante também que se fale em políticas que sejam para uma intervenção na sociedade a fim de garantir uma igualização, provoque geração de renda, que faça transferência também ali de renda a fim de garantir e prover algumas necessidades básicas já afetadas. Com efeito, um desafio para todos os poderes públicos constituídos e também para a própria sociedade civil. Tiago, é bem interessante essa tua percepção. Foi interessantíssima porque me trouxe uma outra pergunta que eu gostaria de lhe fazer. Quando você fala de equalizar as dificuldades e buscar um equilíbrio maior na renda, a gente tem um outro tema a tratar. Previdência social, um tema interessantíssimo, auxílio emergencial e eu vou além, saúde pública no Brasil. Diga-nos suas impressões, perpassando um pouco sobre esses instrumentos. Interessante, né? Existe até um adágio popular que por vezes aponta que em momentos de crises nós estaríamos todos no mesmo barco. Não estamos, né? Talvez cada um com uma embarcação diferenciada, alguns, pois, ali com maiores dificuldades que os outros. A crise sanitária que se instalou, a meu ver, é uma crise humanitária. Isso implica dizer que nós precisamos de políticas públicas intersetoriais. É muito mais do que uma questão de saúde pública, como você muito bem colocou. É uma questão estrutural que, portanto, realça a necessidade do Estado intervir para também garantir trabalho, para garantir também ali transferência e assistência social aos desamparados, aos grupos vulneráveis, para também vislumbrar ali políticas públicas educacionais que de fato promovam o acesso ao direito fundamental à educação, agora vivido muito na via remota, mas também trazendo à tona que alguns não têm sequer condição e acesso aos instrumentos que dariam condições para o acesso à via remota. Então, com efeito, pensar a intersetorialidade é pensar que são políticas públicas diversas, articuladas, para o enfrentamento deste grande problema, que não é um problema pontual, mas é um problema estrutural que revela diversas desigualdades. Então é exatamente interessante e a gente percebe que todas as perguntas que fizemos acabou fazendo um alinhamento de ideias no sentido de que fora do Brasil está se pensando a pandemia e dentro do Brasil a gente acabou pensando em vários setores. E o Brasil acabou trabalhando com relação a previdência, auxílio emergencial e saúde pública no Brasil. Ainda bem que temos o SUS, né? Esse SUS aí que é para todos. Mas, por fim, Tiago, eu gostaria de lhe fazer e de lhe dar essa oportunidade, e principalmente ao nosso público, que você nos traga impressões positivas sobre o enfrentamento da pandemia. Você, como um doutor em políticas públicas, como é que você visualiza esse ano que já começou um pouco difícil para nós? Com certeza. Não existe política pública bem implementada se não existir adesão da sociedade. Eu penso que viemos de bem longe. Estamos passando por uma crise sanitária que nos desafia e que também mexe até mesmo com as nossas estruturas, inclusive mentais.
vislumbrando a perda de um familiar, de um ente querido, o fechamento das escolas. Precisamos ter uma certa paciência e um sentimento de corresponsabilidade. Eu penso que não existe, Ted, nenhuma legislação perfeita que venha, pois, a ser aplicada se não existir assimilação por parte da sociedade, para quem, inclusive, a legislação se destina, né? Falar em isolamento social hoje, falar em vacinação, falar em medidas restritivas no controle, portanto, aí de mobilidade, falar de medidas sanitárias, falar de um novo processo civilizatório, que tem a responsabilidade com o outro e também afirma a ciência. Afinal, é também a partir dela que essas evidências servem e surgem para a formulação de novas estratégias, né, ante os novos desafios que vão surgindo. Eu penso que é hora de repensarmos, né, aquilo que nós estamos construindo como sociedade. Esse programa tem um papel sensacional nisso também, né? A imprensa livre, comprometida, transformando ciência em uma informação publicizada democraticamente e claramente aí todos unidos no enfrentamento ao coronavírus e também aí tentando gerar uma revolução de mentalidades, práticas, né? E também discursos. Eu penso que o porvir traz esperança. Tiago, você me trouxe uma indagação interessantíssima. Quando você nos diz da imprensa livre, eu quero lhe trazer uma informação que quando começou esse processo pandêmico, esse processo de pandemia, nós estávamos diante de uma situação em que havia toda uma obscuridade no que era dito pela imprensa. Não se sabia muito bem, criou-se muitos combates e embates, quer dizer, havia um ataque muito grande, um ataque diário ao que a imprensa dizia. E aí, o Senado Federal criou um processo chamado a imprensa contra o coronavírus. Essa discussão a partir do Senado com relação à imprensa trouxe vários frutos. E um deles foi o seguinte, a estabilização desse conceito, porque no momento em que se defende a imprensa, se percebeu que foi através da imprensa, que foi muito combatida no começo dessa pandemia, se defende a imprensa foi que começou a trazer as primeiras informações sobre medidas, né, que deveríamos tomar para o combate de coronavírus. No começo você lembra que tinha aquela questão da máscara, use máscara, não use máscara, e depois se percebeu através da imprensa, estudos em outros países, que a máscara era um grande combatente, né, com relação à proteção à vida no coronavírus. E eu gostaria ainda de divagar com você esse tema. Como é que você enxerga, como um doutor em políticas públicas enxerga essas medidas? Máscara, álcool em gel, quer dizer, porque há uma espécie de enganamento no sentido de que aquele que já teve o coronavírus ou então aquele que já se vacinou não precisa mais também tomar medida alguma, ele está absolutamente protegido. Quer dizer, nós temos dois problemas. O primeiro, ele não está preocupado com o outro que não teve, e será se ele também está absolutamente protegido? Com relação às políticas públicas, como você entende esse tema? Nós vivemos um tempo de hiperconectividade, né, Ted? As redes sociais deram voz para todos. Então, aqueles que têm autoridade científica participam, talvez por vezes, numa medida ainda maior, daqueles, pois, que se dedicam, se debruçam ao estudo científico, né, implementação de tecnologias que também servem para o enfrentamento da pandemia. Eu penso que uma imprensa livre, comprometida com a informação de qualidade, né, de fato unida e entrelaçada a prestar uma boa informação que sirva para, de fato, construir a qualidade de vida da população, é condição sine qua non para que haja também êxito na implementação de políticas públicas. A boa informação, a boa ciência, os estudos, ouvir aqueles que, de fato, militam na área da pesquisa científica, na seara sanitária, me parece saltar, né, para se perceber quão importante é uma sociedade bem informada. Há exemplo, como você muito bem colocou, de outros países, que a informação era bem publicizada, filtrada, e que pesa um contexto também de fake news pelo mundo, mas se sabia muito bem qual era a evidência científica que deveria nortear nossas práticas. Muitas vidas foram ceifadas por uma informação
mal passada, né? Ou por uma fala descomprometida, irresponsável, que fez com que as pessoas adotassem outros estilos de comportamento. E com saúde não se brinca. É verdade. E aí você me trouxe uma outra indagação. Sempre uma indagação puxando outra indagação. Com relação a esse respaldo científico na informação. A gente precisa de uma mídia verdadeiramente livre, uma mídia verdadeiramente que possa expor e possa informar. E realmente ela salvou muitas vidas. Mas entender quem fala cientificamente, quais são as melhores informações, esse é um grande desafio que nós estamos vivendo. Verdadeiramente, eu agradeço a sua presença, Tiago, meu amigo Tiago. Já lhe convido para uma próxima oportunidade de debatermos muitos outros temas da sociedade, temas que a gente certamente vai ser solicitado pelo telespectador. E eu chamo os senhores a participarem no próximo bloco. O programa é seu. Mande suas dúvidas e perguntas pelo WhatsApp 989-8557-0088. E nos acompanhe também pelo Instagram, Programa Saudações. No YouTube, estamos na plataforma Programa Saudações com Ted Anderson. Voltamos já. Fique conosco. Saudações. Neste bloco, o programa é seu. Vamos responder as perguntas enviadas pelo WhatsApp. Na tela, por favor. Planos de saúde, falta de leitos, o que fazer? Ficamos sem atendimento? Gente, essa problemática é uma problemática realmente que tem se agravado com relação à pandemia. Não vamos esquecer que agora, por conta do Covid, estamos com os hospitais absolutamente cheios, não há leitos, não há como haver atendimento. Mas vamos lembrar que ainda assim há uma relação de consumo. Aquela pessoa que contratou um plano de saúde, então tem que ser atendido. Se por algum motivo você que tem um plano de saúde buscar atendimento e não tiver mais leito naquela rede credenciada, naquele hospital, o plano de saúde terá um prazo exíguo de resolver essa problemática, ou seja, vai ter que arrumar um deslocamento e arrumar um outro local para você ser atendido. A questão é, você tem que ser atendido. Todo custo estará a cargo do plano de saúde. Se não o fizer, e claro, você preocupado com a sua saúde vai ter que tomar alguma atitude, tome uma atitude, vá lá, procure um profissional para ser atendido, guarde todos os recibos, o plano de saúde será obrigado a lhe ressarcir. Beleza? Mais dúvidas? Procure um profissional qualificado. Vamos à segunda pergunta. Queria saber mais sobre os direitos do consumidor e as viagens na pandemia. Outra problemática realmente que tem afetado várias pessoas. Vamos lembrar que muita gente tem que fazer viagens a trabalho, aquelas viagens que as pessoas já tinham reservado, já tinham pago, já tinham se programado há anos, viagens de lazer, não importa. Qualquer viagem que você tenha feito, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: primeiro, há de ser todo higienizado, o ônibus, o avião, qualquer meio de locomoção tem que ser absolutamente higienizado, todas as seguranças. Vamos lembrar do seguinte: se você vai viajar para algum lugar, procure informações se aquele local de destino e o local de saída está permitindo esse trânsito. Vamos lembrar das medidas restritivas e também dos lockdowns. Mas há uma informação importante para aquele que vai usar a via aérea, os aviões. Nesse caso, no ano passado, nós tivemos a obrigação das companhias fazerem as remarcações de passagens ou a devolução dos valores. Houve uma medida provisória que meio que suspendeu a relação de consumo e não estava permitindo essa devolução integral. Mas esse ano essa medida já caducou, a lei caducou e
é necessário, é importante que haja toda a devolução. Se você não pode viajar por algum motivo, o custo é, então, da companhia aérea. Ela tem que devolver o seu dinheiro ou ela tem que fazer a remarcação da passagem, obrigatoriamente. Tomem todos esses cuidados. Vamos para a próxima pergunta. Chuvas e prejuízo. A quem recorrer? Gente, vamos lá. Chuvas e prejuízos. Buracos, né? Nós estamos aí diante da pandemia e, além disso, as outras coisas e as outras problemáticas, os problemas continuam, não é verdade? Então, chuvas, buracos, há uma responsabilidade do Estado. O Estado é responsável por esses problemas causados por falta de manutenção, por exemplo, nas vias públicas. Então, se você tiver algum problema na sua residência, algum problema no seu transporte, no seu carro, qualquer tipo de responsabilidade que seja do Estado, então ele terá que ressarcir. Procure um profissional qualificado para lhe acompanhar nessa medida. Agora, é com muita alegria que a gente faz o nosso primeiro programa Saudações. Esse espaço é o seu espaço para esclarecer suas dúvidas e entender as problemáticas da comunidade. É a nossa missão. Nós encontraremos sempre estaremos aqui aos sábados, às 8h30 da manhã, na tela da Band, canal 15. Durante a semana, venha comigo, eu lhe convido, mande um WhatsApp para mim, 989-8557-0088 e nos acompanhe pelo Instagram, Programa Saudações. No YouTube, Programa Saudações com Ted Anderson. Sobre qualquer tema, nos mande o WhatsApp. Faremos de tudo para esclarecer a sua dúvida. Por hoje, dou por encerrado e justo. E obrigado pela sua participação. Fique com Deus e saudações.